Com certeza você já deve ter escutado falar do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Mas você já parou para imaginar o quão importante é o STF para o nosso país? Mas antes, é sempre importante ter um contexto. Vamos falar sobre a divisão dos três poderes, os quais são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Primeiro, vamos começar falando sobre o Poder Executivo. Como o próprio nome já diz, o Executivo executa, é quem administra, ou seja, presidentes, governadores e prefeitos. Já o Legislativo é formado por senadores, deputados e vereadores. Eles elaboram as leis e fiscalizam o trabalho do Executivo. E por último, mas não menos importante, é o Judiciário, que é responsável por aplicar as leis. Mas o Judiciário é separado, digamos que, em alguns tópicos. Por exemplo, temos a Justiça Comum, que é a Justiça Criminal e a Justiça Civil. E também temos a Justiça Especializada, que é uma justiça para trabalho, eleitoral e militar. Todas elas têm tribunal de segunda instância e os tribunais superiores. Acima de tudo isso, no topo, temos o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a instância máxima do judiciário, o guardião da instituição. O STF tem 11 membros, eles são chamados de ministros, são indicados pelo presidente, mas precisam da aprovação do Senado para assumir o cargo. Todos passam por uma reunião que chega a durar horas e horas, e tem perguntas mais políticas do que judiciárias. Além disso, para conseguir ser um ministro, é necessário cumprir alguns requisitos básicos em lei, que são ser brasileiro, ter 35 a 65 anos de idade, ter notório saber jurídico e ter uma reputação ilibada. E para tentar garantir a independência total do tribunal, os ministros só deixam o cargo em situações específicas, como renúncia, morte e aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, mas nunca por decisão política. Afinal, ele julga quem o elegeu. A figura mais importante do STF é o presidente, que é eleito numa votação bem protocolar. A tradição manda que o mais antigo da corte, que ainda não assumiu o cargo, seja eleito. O plenário do Supremo é formado por 11 ministros e normalmente julga os casos mais importantes. Aqueles que envolvem o fórum privilegiado, ou seja, todos os figurões da República, caem nas mãos do Supremo, o STF. Pode derrubar da lei aprovada no Congresso ou até mesmo determinar impeachment do presidente. Para julgar os méritos menos importantes, o Supremo tem 2 turmas com 5 ministros cada. Essas turmas julgam caso que já esgotaram todas as outras instâncias. Que, na maioria das vezes, as discussões são tomadas por ministros de forma isolada, que gera algumas controvérsias. Mesmo em casos parecidos, as interpretações podem variar. Isso acontece porque a demanda é altíssima. Todos os anos tem milhares de casos para ser resolvidos, que são julgados pelo STF. Tem desde ladrão de celular até o campeão brasileiro de 87. E aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. A touca usada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal simboliza a justiça, ou seja, o símbolo de fazer o que é correto.